Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares. E o que é que nós temos a comemorar? O que já conquistamos, o que ainda buscamos. Eu sou Etel Corrêa e esse é o Fato em Foco. Eu recebo hoje ela que é pedagoga, é também ativista das causas sociais, com foco principalmente nas questões raciais, na luta contra o racismo no Brasil. Ela é Benilda Regina, uma amiga querida do coração, que está aí há décadas batalhando para ver mais conquistas, para que nós, negros e negras, possamos a cada dia avançar pelos caminhos da educação e pelos caminhos dos direitos sociais. Seja bem-vinda, Benilda. Benilda, hoje é um dia para se refletir, um dia para se comemorar, um dia para denunciar. O que é o 20 de novembro para você? Etel Corrêa, minha irmã querida, uma alegria enorme estar com você falando nesse 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Uma data tão cara para nós negros e negras desse país, que durante muitos anos insistiu numa falsa democracia racial, em que graças a nós, como dizia Steve Biko, nós estamos por nós mesmos, nós conseguimos denunciar o racismo e dizer que esse país não é um país de democracia racial. Muito importante estar aqui hoje, feliz, dando voz a tantas vozes silenciadas, negadas historicamente, omitidas, violentadas. Então eu venho participar desse momento com você, Etel, com muita felicidade de poder dizer isso que o meu povo, o nosso povo, quer falar da gente. Eu sou Benilda Brito, mulher preta, lésbica, de axé, e ano passado eu completei 40 anos de militância no movimento negro. Orgulho demais. Esse movimento que me deu régua, compasso, consciência e coragem. Agora, Benilda, muita gente não entende por que o 13 de maio não é tão comemorado ou não é comemorado por nós como o 20 de novembro, que é o dia de Zumbi. Então, só para a gente trazer aqui mais uma luz a mais sobre essas datas. Por que comemorar 20 de novembro e não comemorar 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura? Então, Etel, muita gente ainda pergunta, né? Por que o 20 de novembro? Por que comemorar um dia da consciência negra? 20 de novembro, porque a gente entendeu que o 13 de maio não nos representava. Nós não acreditamos numa abolição. Eles buliram, mexeram, mas não aboliram a escravidão. Como é que você liberta? O Brasil, que foi o país que mais invadiu o continente africano, trouxe negros para cá como escravos. E aí um dia acorda de manhã, tá todo mundo livre, depois de tantas pressões sociais. O Brasil foi o penúltimo país a parar de traficar. Foi o país que mais invadiu a África e foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Vocês estão livres para ir para onde? Fazer o quê? Chamar os imigrantes e aí começa o racismo estrutural. Então nós somos um povo que acumulamos o capital primitivo desse país, não tivemos reconhecimento nenhum. Ninguém olhou para a gente. O que fazer com o povo preto? Nós tivemos que sobreviver à nossa própria sorte. E foi isso. 20 de novembro é o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares. Uma referência histórica para nós negros. Uma referência de resistência. O Quilombo dos Palmares resistiu mais de 400 anos. Então é um dia que a gente vem dizer, somos pretos sim, pretas e pretos, gostamos de ser pretos. E a gente não vai aceitar violências, nenhum tipo dos racismos. E é por isso que essa data é tão cara para a gente até hoje. É dia de denúncia e afirmação da nossa identidade negra. Nós, negros e negras, ganhamos menos que brancos que ocupam a mesma função. Mulheres negras ganham menos que mulheres brancas ocupando a mesma função. Além disso, as desigualdades sociais são muito grandes, o preconceito, o racismo continua invadindo nossos trabalhos, fazendo com que nós sejamos, às vezes, vítimas de constrangimento, da chamada injúria racial, mas que a gente sabe que é fruto desse racismo estrutural, dentro do ônibus, no banco, em vários lugares, né? Então, diante disso, como é que se analisa essa sociedade
que depois da abolição da escravatura, depois de tantas comemorações, depois do 20 de novembro e das leis que foram criadas, como as cotas, para corrigir essas desigualdades, continua ainda tratando negros e negras como pessoas de segunda classe. O que o racismo faz? Eu costumo afirmar, em um dos livros que eu publiquei, eu falo sobre isso, enquanto o bullying descaracteriza as pessoas, o racismo desumaniza, tira da gente a condição de ser humano, de humanidade. Então nós não temos que comemorar. Os piores dados ainda somos para nós. Ser o segundo país de população negra não significa acesso a direitos, não significa reconhecimento à nossa cultura, à nossa religião, à nossa identidade, aos nossos costumes, à nossa literatura, à nossa ciência. Pelo contrário, significa negar uma história de participação política desse povo, que é um povo resistente. Então, para nós, ainda temos muito que vencer. A pandemia mostrou muito isso. A maioria dos corpos pretos, os corpos tombados eram corpos pretos. A maioria das pessoas que não tiveram acesso à vacina é a população negra. E hoje a gente está vendo o resultado que o movimento negro já denunciava historicamente. A maioria dos desempregados, da fome, da miséria, esse governo ainda racista, esse governo que legitimou violência, que armou pessoas que a gente, graças aos orixás, estamos saindo dele, adubando esperanças de mudança, também fortaleceu isso. Ainda são muitos os nossos desafios para mostrar a nossa humanidade, o respeito e exigir políticas públicas focalizadas para corrigir violências historicamente cometidas aqui nesse país. E quais são as perspectivas para o futuro, diante das medidas que já foram tomadas aí no campo político, das cotas, dos incentivos que foram criados para tentar minimizar aí todo esse passado que ficou, que deixou um lastro aí negativo? Theo, tem muita gente falando aí do afrofuturismo, né? Sobre o cinema, a literatura, a música, o teatro, que eu acho que é muito legal. E vários intelectuais, as pessoas precisam ler, referências africanas, pretas, brasileiras também. Tem muita gente produzindo. Mas para mim o afrofuturismo é pensar pessoas pretas, felizes, sem medo, respeitadas, vivendo no futuro. Um futuro em que a mãe não tenha medo do filho sair de casa porque a polícia vai matar e saber que ele vai voltar. Um futuro que eu, corpo preto, possa transitar pelas ruas sabendo que eu não vou ser agredida ou violentada. Um futuro em que o mercado de trabalho olhe para a gente e não duvide das nossas competências, das nossas capacidades. Um futuro em que as políticas públicas reconheçam que ações afirmativas são importantes para cuidar, corrigir as desigualdades, tratar de forma desigual os considerados desiguais para alcançar a igualdade. Eu tenho um neto, eu tenho 3 filhos e um neto. Eu acredito no futuro. É por isso que eu não desisto. Muita gente pergunta, Benilda, 40 anos de militância, você não desiste nunca? Para nós, não existe a escolha de desistir. A gente precisa estar na luta. A gente ainda tem um longo caminho. Tem crescido. Estou feliz, minha avaliação é positiva. Valeu, Zumbi. Valeu, Dandara. Mas ainda nós temos um percurso longo a ser vencido. Eu estou otimista com esse governo novo. Qual a análise que você faz dessas décadas todas de luta contra o racismo, de cotas e de vários direitos que já foram conquistados, apesar da gente saber que existe ainda um caminho pela frente? Eu acho que a maior conquista que nós tivemos foi a consciência negra que cresceu nos últimos anos no Brasil. Quem achava que era pardo, moreninho, mais ou menos, café com leite, jambo, hoje assume a identidade negra e isso ninguém nos tira. Assumir, eu sou uma mulher preta, o orgulho da nossa ancestralidade, a afirmação da nossa identidade é o que faz a diferença nesse país. Aí não tem volta, não tem governo fascista, não tem silenciamento, não tem polícia que a cada 23 minutos assassina um jovem negro, não tem as violências no mercado de trabalho, na escola, seja o racismo escolar, o racismo ambiental, o racismo institucional, o racismo individual. Nós estamos aí, o racismo religioso. Nós temos enfrentado com a nossa cara preta, o nosso corpo preto, a nossa identidade. Então, acho que isso é o que nós temos de mais positivo e nisso não tem volta. E a galera jovem que está vindo mete o pé na porta, reafirmando identidade, valores, conquistas, e isso é muito motivo de muito orgulho. E dentro da universidade,
desenvolvendo saberes, demonstrando saberes, rompendo com o epistemicídio, denunciando a necropolítica. Valeu a pena demais. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, todos esses anos de luta pelo direito de nós negros e também na seara da educação. Além disso, você também atua aí no coletivo Nizinga, né? Fala um pouco pra gente dessa sua trajetória, da importância desse trabalho que você fez e por que a educação? Então, Etel, eu tenho 53 anos, 40 anos de militância no movimento negro. Eu fui fazer pedagogia porque nós decidimos que ninguém mais falaríamos por nós, mulheres negras. Por isso eu sou do Nizinga, o coletivo de mulheres negras. Uma foi para o serviço social, uma para a psicologia, uma para a história e eu para a pedagogia. Nós definimos as nossas profissões para entendermos que nós éramos protagonistas e somos da nossa história. Ninguém fala de nós sem nós. Então é por isso que eu acho, assim, com muito orgulho, que a gente teve uma longa caminhada, com muito sucesso, exitosa, de denunciar esse país. Hoje, quem quiser negar, pode até tentar, mas eu costumo dizer que quem não luta contra o racismo, luta a favor dele. É impossível não aceitar, não assumir que esse país é um país racista. Quando o mesmo projeto fascista, violento, recai sobre as pessoas com as mesmas características da pele preta, nariz chato, cabelo crespo, isso não é coincidência. Isso é um projeto. Eles sempre tentaram nos matar. Mas a gente combinou que a gente vai viver. Então a gente vai criando subterfúgios, possibilidades, recursos coletivos de enfrentamento aos racismos. E a gente tem sido muito vitorioso na nossa resistência. Mas uma omissão extrema do Estado. Um silenciamento absurdo das políticas públicas. Não tem neutralidade no enfrentamento ao racismo. Então, quem não está contra ele, está a favor dele. Agora fala pra gente um pouquinho sobre a Benilda. Quem é Benilda Regina, pedagoga, professora? Quem é essa mulher? A gente está chegando aqui na reta final, queria que você deixasse a sua mensagem, né? Eu sou Benilda Brito, mulher preta, mineira, lá do Quilombo do Açude, na Serra do Cipó. Minha avó Benigna nasceu lá, minha mãe Zaira. Eu sou mãe do Adaê, do Alaê, da Ayana. Eu sou avó do Enan Miguel. Sou uma mulher negra de axé, lésbica, na luta aí pelos direitos humanos há anos. E fico pensando que como os quilombos eram comunidades de amor, comunidades inclusivas, porque não tinham só pretos nos quilombos, e nas nossas manifestações negras não tem só preto. Na roda de samba não tem só preto. Na roda do axé, seja umbanda, candomblé, a gente tem gente brancas também. Na roda de capoeira, as nossas rodas são todas inclusivas, que respeitam a diversidade. Eu vislumbro um Brasil, tomara que com esse governo novo a gente reafirme isso, em que a gente consiga reafirmar que as nossas diferenças não são desigualdades. Que a gente consiga denunciar a necropolítica que tem violentado, acabado, esmagado o meu povo preto. Que a gente consiga gritar e ser ouvido em um grito único. Parem de nos matar. Valeu, Zumbi. Valeu, Dandara. Sim, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Nós faremos Palmares de novo. Axé. Obrigada, Benilda. Axé para você também. Wakanda para nós, não é? Que um dia nós possamos viver num país como Wakanda para sempre. Um local onde negros e negras possam viver felizes em um país onde eles são valorizados todos os dias. Obrigada mesmo. Obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna de hoje. E eu quero encerrar a nossa coluna de hoje com uma frase do líder africano Nelson Mandela. Ele que lutou durante toda a sua vida contra o apartheid, um regime segregacionista daquele país onde ele nasceu. Ninguém nasce odiando o outro, seja pela cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem também ser ensinadas a amar. Muito obrigada pela companhia. Você me encontra também pelas redes sociais. Eu estou no Instagram, no @EtelCorreia_jornalista. Estou no Twitter, no Etel_Correia. E todos os dias na TV Alterosa, trazendo para você as notícias que são destaque no nosso cotidiano. Me mande um direct, me mande sua mensagem, se inscreva no nosso canal
para que sempre que eu trouxer uma nova matéria, uma nova entrevista, você possa ir correndo e receber aí em primeira mão. Este foi mais um Fato em Foco.